Mas seria bom a É, gente dividir. porque... começou a gravar. Começou É a porque... gravar. Ô, Rangel, eu ia até falar, para ficar mais fácil, cria um canal, nomeia como que você achar melhor aí, e começa a postar as nossas reuniões. então E aí pronto. fica mais fácil da pessoa procurar. Você não acha? Eu acho perfeito, eu acho legal e acho legal essa compreensão de vocês disso e as ideias. Eu acho perfeito, Fabiano. Eu vou estar criando, sim, até com referência ao centro, né? A estrada de Damasco e tudo. E sim, vou. E depois eu compartilho o link, né? Legal, perfeito. Obrigado pelas ideias e pela compreensão, né? Até então eu não me atentava muito a isso, porque nas reuniões acontece isso, e a Lucila ela chegou para mim, nossa, Angel, eu queria assistir, mas não tem jeito. Que é aquela mesma condição de presencial, né? A pessoa, de repente, não consegue ir, né? Eu muitas vezes eu cheguei fora do horário também, o que facilita muito o remoto, que a gente consegue fazer uma movimentação legal, e aí quando não puder participar, pelo menos vai ter o link da reunião, né? É perfeito, obrigado, viu? Hoje, o estudo é do livro Fonte Viva, a lição é de número 140, após Jesus. Após Jesus. E quando o iam levando, tomaram certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que a levasse após Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 26. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam, medrosos com receios de sacrifício. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e se seguiu carregando após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor. Colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia. E não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto a ele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Após Jesus. E quando
iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Lucas. Olha, essa lição ela é muito linda, pode-se assim dizer, porque ela vai nos ativar alguns gatilhos que talvez passa muito das vezes imperceptíveis com relação ao Calvário. E aí a gente vai ter esse acionamento de gatilhos para entender como que ocorreu o processo no momento e trazer para a nossa condição atual humana. Emmanuel foi muito assertivo com relação a alguns pontos e já no começo aqui, ele já vem tratando destes pontos que serve para nós como uma reflexão realmente do que aconteceu, principalmente nos pré e pós-Calvário, né? E também o que nós hoje, né, em pleno 2022, mas a qualquer momento, a qualquer ano contemporâneo nosso aí, que nós estamos aí nessa encarnação, como que é? Vamos fazer uma analogia com relação a isso. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Então existiam muitas pessoas no decorrer do caminho. Era praticamente um desfile. Foi praticamente um desfile. Jesus, rodeado de guardas, soldados, o cercando e o monitorando, e o mesmo carregando a cruz, e multidões de ambos os lados, visualizando espectadores, né, vamos dizer assim, né, da simbolização para nós maior do Cristo, que foi o termo da crucificação. A Emmanuel vem tratando agora da seguinte maneira. Olha, pesada, hein? Achavam-se ali os gozadores e penitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Olha, dentro da história do cristianismo, a humanidade ela se aplica muitas das vezes em todos esses termos trazidos por Emmanuel. Quando dá a oportunidade de nós trazermos Cristo conosco para poder levar ele às outras pessoas, muitas vezes melindramos, né? Escondemos, não opinamos, não nos posicionamos e vacilamos ao ponto de ir contra tudo que Cristo nos ensinou, tudo que Cristo nos testemunhou. E aí, fazendo uma analogia bem fina, por quê? Olha, para pensar. Para começar, Cristo foi jogado na cruz, né? Através de um julgamento aonde houve o lavar as mãos, né? O povo que esperava o Messias, o rei dos judeus, para que ele pudesse
resolver todos os problemas, e aí eu volto para cá, na nosso momento contemporâneo. Grande parte das vezes, buscamos Cristo para resolver nossos problemas. E se os nossos problemas não forem solucionados como nós queremos, o abandonamos novamente. Estamos muito próximo, e fazendo uma analogia bem fina, de todo o comportamento humano de há 2000 anos atrás, ainda como espectadores de, pode-se dizer assim, de uma ação impensada, de uma ação, vamos dizer assim, né? Espiritualmente falando, baixíssima, que foi a crucificação do espírito mais evoluído que passou pela Terra até hoje. Ô, Rangel, é interessante isso que você falou agora, que quando a gente busca Jesus para resolver nossos problemas, a gente quer que ele resolva nossos problemas, e não basta resolver o problema, tem que ser do jeito que a gente quer. Não é da melhor forma possível, tem que ser como nós queremos, o tamanho egoísmo que a gente tem ainda, né? Sim, é desse jeito, né? Olha, e é tão difícil. Mas sabe por que é difícil, Fabiano? Porque a humanidade por si só, ela carrega um orgulho ainda tão grande. Igual, por exemplo, e aí vamos citar ações, vamos citar tudo. Muitas das vezes a gente se vê rodeado de problemas, e principalmente problemas de enfermidades até mesmo de familiares, né, nosso, tudo, familiares de gente queridas da gente e tal, que chega a um determinado ponto que, de repente, talvez num leito de cama, está num sofrimento tão grande, mas tão grande, que o corpo já, a matéria, ela por si só, ela já não, muitas das vezes, não consegue já voltar a um estado, né, melhor, mas a gente está ali ainda, né? Não, eu quero que essa pessoa fica, mas espera aí, né? Talvez não tá legal, talvez não tá bom, talvez a emancipação do espírito seria o melhor. E aí a gente tem que desapegar. E aí isso, nós dentro da doutrina espírita, por vezes, nós estudamos isso, né? Até mesmo tratamos da melhora da morte, né? Que é aquele momento em que, nossa, mas peraí, estava tão ruim, melhorou. Mas por quê? Tá ocorrendo muito tipo de, vou dizer assim, né? Muitas orações, muito pedir para ficar, muito pedir para ficar. E muitas das vezes o pedir para ficar é ficar do jeito que tá, né? E aí, né, fica daquele jeito e não vai, né? E talvez o melhor é ir para o plano espiritual. Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não, eu não quero abrir mão disso. Eu quero que, né? Então, estou citando esse caso, mas em tantos outros, né? Em tantos outros possam ocorrer na nossa vida cotidiana. E aquele item que a gente sempre trata, né? Se está bem comigo e com os meus, então está tudo bem. Nós não podemos esmorecer também na condição de nossos irmãos, né? Que estão na gleba terrestre e até mesmo no plano espiritual, que a gente necessita, de um certo modo, de, muito das vezes, né? Se comprazer com as situações de irmãos nossos que estão passando por necessidade. E aí entra a questão do Cristo novamente. Porque foi isso que Cristo veio nos ensinar e nos orientar. E aí, Fabiano, reforçando essa fala, né? Eu trago Cristo comigo para resolver da minha maneira. O milagre que eu quero é o meu milagre. Mas espera, é diferente. O planejamento de vida,
o projeto de vida, ele é diferente, tá? Ele a nossa obra dentro do cristianismo, nós temos que estar sintonizado com todos os ensinamentos dele e entender que, muitas das vezes, o melhor a acontecer não é o melhor do que a gente quer. E isso é importante entender. E entender também que, muitas das vezes, nós somos, de um certo modo, compelidos, né, a várias situações do mundo, porque estamos no planeta de provas e expiações, e entender que não há mal que dure para sempre. Isso é essencial, e isso Cristo, de uma certa maneira, também nos passou e nos ensinou, tá? É isso, e quão belo, né? E quão belo é as lições que, por exemplo, Emmanuel nos traz com relação à alusão do Cristo a toda a sua vida, né? Quando a gente pega essas obras como Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, que é todo esse conjunto, né, de obras que Chico nos traz, com Emmanuel nos ensinando e nos recobrando da consciência. Porque a gente não para pensar, né, muitas das vezes, sobre os acontecimentos humanos com alusão à vida do Cristo. Continuemos aqui. E aí ele vem, né? Porque qual que foi a passagem evangélica aqui? É Lucas que traz, ó. E quando o iam levando quem? Jesus. Tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Aí Emmanuel vem aqui, ó. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. Olha toda a história que ocorreu naquele momento, até mesmo após, né, a crucificação de Jesus. Então, olha como Emmanuel faz, ó. Mas um estrangeiro, não foi um apóstolo, não. Não foi os seus mais chegados de Jesus, mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. Uma significação muito grande. Uma significação muito grande para nós, nos dias atuais também. Até que ponto estamos disponíveis? Até que ponto estamos, de um certo ponto, preparados para algumas incumbências, pode-se dizer assim, um tanto quanto inusitados, em nome do Mestre, em nome de Jesus? Quantos? A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda, olha, gente, preste bem atenção. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Então, não existe e não existiu nenhuma passagem do Cristo que não fosse para se relacionar com a nossa vida. Não existiu. Tudo simbolicamente chegando de uma maneira muito produtiva para que nós saibamos realmente receber o Cristo. Olha, tantas maneiras de receber o Cristo, hein? Tantas maneiras de receber o Cristo. Vou repetir essa frase. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme,
Ou seja, somos espectadores ainda de crucificação do Cristo. Somos espectadores de crucificação do Cristo. Isso a todo momento, uma lembrança sempre é reativada com relação a isso. E qual que é o nosso comportamento com relação a isso? Congregando criatura dos mais variados matizes, mas se te aproximas do evangelho, ou seja, se nós nos aproximamos do cristianismo vivo na sua essência e, né, nas lições do mestre, e procuramos, de um certo modo, trabalharmos, e não só entendermos, mas trabalharmos, pormos a mão à obra, com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Então, aquela cruz em que Simão carregou após o ocorrido de Cristo, significa para nós também a oportunidade de, pós-Cristo, também estarmos carregando a cruz no coração, desde que sejamos merecedores por nós mesmos, virtuosos por nós mesmos, a tal bênção. Carregar a cruz no coração é carregar o Cristo vivo na sua essência no coração. E aí, Emmanuel, sempre muito agudo, né, com relação a todo essa vida, né, a vida terrena do Cristo e de tudo que ele nos passou, e o quanto que devemos, de um certo modo, estarmos aptos, juntamente com o Cristo, dentro da senda evolutiva, mas na bondade, no amor, na caridade. É difícil, hein? Não é fácil, não. Não é fácil porque ainda a humanidade ainda ela tromba o orgulho. E aí é complicado. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Renúncia. A renúncia, ela vem, né? E aí vamos dar exemplo do mundo. Quando, por exemplo, um político renuncia ao cargo, é porque, de um certo modo, aconteceu alguma coisa que talvez não foi tão legal e o que o fez renunciar. E nós? Qual que é a nossa renúncia? A nossa renúncia, ela está ligada à moral e ao amor. Então, se eu tenho, por exemplo, situações em que eu sou compelido, de um certo modo, à humilhação. Eu vou ser um humilhado. Mas, ao mesmo tempo, eu vou contra-atacar. Opa, renuncio o contra-ataque. Seja somente o humilhado. Ou, ao contrário, eu vou humilhar alguém. Opa, renuncie esse ranço. Renuncie essa raiva e esse ódio. Volta para trás. Jesus citou várias vezes a renúncia, principalmente no momento em que, se te acertarem uma face, oferece também a outra. Então, nós temos que entender a lição de uma maneira bem sutil. A Júlia colocou um pensamento aqui. Triste reconhecer também que a cada ato de egoísmo e orgulho que ainda praticamos, estamos crucificando Jesus. E é isso mesmo, Júlia. Porque nós somos ainda aquela multidão que estava ao redor do Cristo no Calvário. Porque quando nós, de uma maneira
não legal, renunciamos, mas renunciamos o Cristo, já estamos novamente crucificando ele. Novamente. Seremos comparados aos fariseus, né? Que o tanto o perseguiram e o tanto o desafiaram. E estavam ali, ao redor também, assistindo a sua crucificação. Tantos espectadores. E nós, no cristianismo vivo hoje, somos espectadores também de tudo que se passa pela nossa frente, desse desfile, né? Que anuncie a morte do mestre maior, porque o legado dele, as lições e a missão dele foi 100% de sucesso dentro do que tinha que se acontecer, né? Mas, e nós, como os irmãos, como discípulos e apóstolos do Cristo também, como estamos nos comportando hoje? Será que estamos renegando ele 3 vezes? Não. Será que estamos renegando ele 1000 vezes? Será que estamos renegando ele 10.000 vezes? Quantas vezes eu renego Cristo durante a minha encarnação? Essa renegar é pelas nossas atitudes. Quando o Cristo chega para Pedro e fala, ó, fica calmo. Você ainda vai me renegar 3 vezes até o cantar do galo aí. Nosso cantar do galo aí, será que não seria a nossa, até o ponto da nossa desencarnação? Quantas vezes nós vamos renegar o nosso mestre? É nas atitudes. E é o orgulho que nos trava. Ah, mas vamos culpar o orgulho? Sim, porque o orgulho está em mim. O orgulho está em mim. Aí, sintonizamos com amigos espirituais que também carregam por si só, muitas das vezes, e, claro, antipatias de outras vidas, né? Adversidades que se foram criadas, e aí vem, ah, mas a culpa é do meu obsessor. Não, peraí. Você é o protagonista. Você é o protagonista. Você sintoniza com o coadjuvante. Então, até nas nossas intuições, até nas nossas vigilâncias, também citado por Cristo, nós temos que ficar atento. Porque quando a gente fala assim, errei por invigilância, estou novamente indo contra os ensinamentos do mestre, então estou o renegando novamente. Ao cumprirmos a renúncia ao erro, ao mal, ao revide, ao olho por olho, assim, sim, estaremos cumprindo a renúncia a si mesmo recomendado por Jesus. Muito bem citado, Júlia. É isso mesmo. O cristianismo vivo, no qual a gente tem que estar empenhado, pelo nosso orgulho ainda, nós podemos tratar como difícil. Mas, olha, quando libertarmos o coração de todas as vicissitudes possíveis do mundo, e isso é treinamento, não façamos isso de outro modo se não for treinamento repetitivo, né? Aí sim estaremos compelidos ao melhor e ao maior. Gente, quando você quiser falar, pode falar também, viu? Pode entrar gritando aí, de repente levanta a mãozinha, eu não vejo. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros,
exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Cristianismo, né? Mas é treinamento. Porque, olha, tem coisa que nós escutamos que nós melindramos. E aí eu vou contra novamente a Cristo. Eu renego-o novamente. E quantas vezes não o crucificamos novamente também. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Exemplo do Mestre. Exemplo de todos os apóstolos de coração e missionários, profetas, também o fizeram. Olha a virada de chave de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Ele ia à direção da escuridão. De repente, ó, foi para a direção da divina luz. Quão belos são essas transformações que ocorrem nas nossas vidas, né? Essas transformações em que eu vou me renunciar e vou seguir com o Mestre. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Automaticamente, quando nos propomos a mudar realmente de coração em rumo ao Cristo, nós temos uma gleba espiritual muito grande nos acompanhando e nos auxiliando neste processo também, né? Isso é fato. Tirando que por si só já temos um espírito protetor que nos acompanha desde o momento do nosso nascimento carnal aqui. Já temos. Isto nos é oferecido, o chamado anjo da guarda, que quanto das vezes, por invigilância nossa também, o deixamos distante, mas nunca desacompanhado. Nunca desacompanhado, mas deixamos-o longe. Principalmente quando nos encontramos na condição de nos entregarmos para o mundo material. Aí não é fácil, não. Temos exemplos de vários romances espíritas trazendo isso. Inclusive nosso lar, né? Inclusive nosso lar, na onde a gente consegue retratar de várias maneiras possíveis a condição de André Luiz antes de chegar na colônia de nosso lar, a situação que ele passou até então, né? Que olha, uma mãe, inclusive Dia das Mães, né? Onde uma mãe o acompanhava e ele sequer conseguia enxergar. Olha, 8 anos. 8 anos na condição de umbral. É importante falar essa na condição de umbral, porque o umbral, por si só, ele não tem um lugar circunscrito, porque a gente vai se localizar conforme nós pensamos no nosso umbral, né? Então é importante citar isso. E aí, né? Espíritos tentando nos auxiliar e nós, de um certo modo, cegos espiritualmente, principalmente ao cristianismo, nos pomos em condições totalmente, né, adversas, mas nos pomos na condição adversa contra nós mesmos, porque abandonamos muitas das vezes o nosso mestre, que é Cristo também, né? Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. A gente ainda se atém à cruz, né? A humanidade se atém à cruz. A lembrança do Cristo, ele está correlacionada à cruz, tanto que tantos grupos religiosos ainda utilizam a cruz como uma simbolização máxima da lembrança do Cristo. Então,
Isso é sinal de atraso? Não, isso é sinal de necessidade de lembrança e isso está coligado ainda. Mas o mais importante de tudo foi o legado que Cristo nos deixou. Isso é fato. E é ali que nós devemos ter nossa morada. É ali a nossa localização. Para que, novamente, mentalmente, moralmente, nós não viemos novamente a machucar o Cristo. Seguirmos em frente. A evolução ela é contínua. Temos a eternidade, mas podemos apertar o passo. Podemos apertar o passo. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre. Mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Eu posso amar Cristo, sim, mas será que eu estou comprando a causa? E aí é treinamento, prática, mãos à obra. Treinamento, prática, mãos à obra. Estejamos em Cristo. E não Rangel, busquemos. Oi. então, sobre isso, né, sobre esse comentário seu, quando você falou da cruz, eu fiquei pensando que me incomoda muito ainda o fato de muitos cristãos se dirigirem assim, ó, Jesus na cruz, ele morreu por nós, né? Ele morreu para nos salvar, para nos livrar do pecado, né? E então, muita gente ainda enxerga isso, transfere assim a responsabilidade, não vê Jesus, a mensagem em si dele, o que Jesus veio trazer de mensagem para a gente. Porque a gente vai terceirizando a nossa culpa, a nossa responsabilidade, o nosso desenvolvimento, nossa evolução espiritual, a gente vai transferindo, porque Jesus já fez isso por nós, né? E aí Terceirizamos, né? a gente vai retardando a nossa evolução. Sim. Porque enquanto a gente transfere a responsabilidade para outro, né, fazer por nós, é lógico que isso, assim, é de acordo com o que o Espírito consegue captar agora. A gente sabe que o cristianismo ele está dividido em muitas vertentes, cada um professa uma fé, um tipo de raciocínio, interpretação, né? Interpretação até da Bíblia, cada um tem uma interpretação, mas assim, a gente sabe que esses espíritos vão cair em si, mas eu sei que isso é uma falha minha, mas particularmente me incomoda assim a transferência de responsabilidade, né? Porque enquanto a gente sabe que teve alguém que fez por nós, teve alguém que morreu por nós, eu estou na minha zona de conforto. Eu não vou procurar me melhorar. Alguém já fez isso para mim, né? São as interpretações, né? As interpretações. E é isso, você tocou num ponto, Marley, que é muito louvável. Porque se alguns tipos de pensamentos interpretativos nos incomodam, é porque, de um certo modo, estamos em mudança, estamos movimentando. Então, já tipo assim, Marley, já não dá para eu terceirizar mais para o Cristo que ele veio pagar os pecados meus. Por quê? Porque isso é individual. Então, isso é um passo, Marley, que nós, de um certo modo, estamos despertando. É o despertar. É o despertar. Jesus, ele nunca em nenhum momento, ele citou que veio para pagar os pecados. Ele veio para nos orientar.
Ele citou que fora da caridade não há salvação. Ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou em vários momentos a humildade. Ele nos ensinou a embainha a tua espada. E olha, então ele nos passou uma tarefa que é para nós mesmos dentro da evolução espiritual. E sabemos que a crucificação de Jesus foi o ato mais eloquente de interesses e orgulhos humanos que pode ter ocorrido na missão do Cristo. Mesmo ele preparando mais de 1000 anos para encarnar na Terra, para passar os seus 33 anos aqui, e claro que entre 30 e 33, passar a verdade, né? Passar os ensinamentos, ele, de um certo modo, dentro do planejamento, já sabia qual seria a etapa final, o ato final da sua vida aqui enquanto encarnado. Mas já é bom, estamos num despertar contínuo e entendemos que muito de vários itens, que muitas das vezes bandeiras que são levantadas com relação ao Cristo, já não ocorrem, já não está na nossa maneira de perceber, não é perceptível a nós determinados tipos de falas, né? E isso é bom, porque, de um certo modo, será que estamos evoluindo em conta-gotas? Mas já está bom. Pelo menos não estamos estacionários, né? E isso já é ir para a frente, né? A cada um conforme as suas obras. Isso mesmo. É isso mesmo, Júlia. Cada um. E aí, e a dificuldade tão grande, né? A gente passa por um momento, assim, de repente, né, difícil. A gente está no planeta Terra aqui, nós temos momentos felizes, mas nós temos momentos muito turbulentos, estamos em provas e expiações, mas entender, né, a cada um, né, será dado segundo as suas obras, e é óbvio, eu planto, eu colho, é nessa vida, é na outra, é em outras encarnações, mas isso não parar, não será, né, imperceptível aos nossos olhos dentro do estudo da doutrina. O último parágrafo é: abençoemos, pois, a nossa cruz, gente, a nossa cruz, e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Essa ressurreição eterna é a emancipação do espírito perante a eternidade. Entendermos que nós não paramos aqui no planeta de provas e expiações, não. Tem regeneração, felizes e celestes, e sempre estendendo a mão para o nosso próximo, para o nosso irmão, para a comunhão que nós temos dentre todos nós aqui, né? E entendermos que estamos no mesmo navio rumo à eternidade. Só que basta entender. Eu vou ser o que nesse navio aí, né? Quem que eu vou ser ali? Será que eu vou querer ser o comandante? Será que eu vou querer ser uma pessoa que vai querer ficar só na sala de jogos? Será que eu vou ser quem? Como que eu vou ser? A gente vai ser responsável pelas escolhas que nós estivermos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, pessoal, vamos partir para o encerramento. Desde já, a tia Marlene chegou aqui também, a Júlia, também a Tivanete, a Marley está aqui, a Silvia, lá com o Fabiano. Eu desejo um Dia das Mães muito, apesar que eu volto a falar, o Dia das Mães é todos os dias, mas já que nós temos uma data comemorativa para essa lembrança, que não seja somente comercial, que as mães sejam exaltadas, né? Que
é uma bênção, é uma missão, e é das mais sublimes, né? E se há um amor que a gente tenha que caminhar e entender que é o amor do Cristo, com certeza o amor de mãe é o que mais se aproxima, né, em termos de renúncia, em termos de doar aquilo que de repente não vai ser retribuído, né? Então, sejam abraçadas por esse dia e por todos os outros dias também, tá? Marley, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim. Só lembrando que você esqueceu de falar da Mirella, que está aí atrás de você. Ah, Mirella. Mirelinha. Então, gente, e rogando a Deus, né, Jesus, que abençoe a todas as mães, que elas possam ter o discernimento de cumprir bem a tarefa materna, que muitas vezes as mães, né, eu me coloco também nessa condição, as mães se equivocam, né, na educação dos filhos, não faz isso de propósito, mas é ainda pela falta de compreensão, de evolução mesmo, né? No momento, às vezes, a gente erra, não assim, conscientemente. Toda mãe quer fazer o correto, né? Mas, assim, ao longo de uma existência, a gente para pensar, né? Quando já tem mais idade, para pensar e percebe que cometeu muitos erros, né? Mas que Deus também conhece o coração de cada um, né? E sabe que onde existia negligência, onde existia maldade, e onde era só apenas querendo acertar, né? Talvez o excesso de zelo, muitas das vezes, faz algumas ações, né? Mas isso somos todos nós, de um certo modo, né, Marley? É verdade. Não tem como. Mas você falou uma coisa legal. Você falou, hoje eu consigo ver alguns pontos. Então, amadurecimento espiritual, é tipo assim, um auto-reconhecimento, e isso é evolução, né? Então, E isso até eu tava numa reunião com o Ronaldo sexta-feira e a gente estava comentando isso, que ele falou assim, seria bom se o espírito ainda conseguisse já colher frutos, assim, ou começar a ter as provas ainda na mesma existência, para já ir, assim, conseguindo evoluir, porque os erros que eu cometo, por exemplo, às vezes chega no final da existência, eu vou tomando consciência deles, só que aí talvez, assim, eu começo eu me proponho a mudança, porém, já não resta tanto tempo. Aí, o que a gente fala? Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, né? Só que aí vai ficar para uma próxima existência. A próxima existência, a gente sabe que todo aquele período que passa do espírito até ele tomar consciência de si novamente, já é outra realidade, né? Mas é assim, mesmo é igual você disse, mesmo em conta-gotas, a gente vai vamos indo, indo. né? Vamos indo. Então, vamos encerrar hoje o nosso estudo com o nosso coração muito agradecido a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que estiveram conosco, que estão sempre conosco, nos intuindo, nos trazendo a sua assistência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete, tia Marlene, Júlia. Sejam abençoados nesse dia.
Que a semana também seja abençoada e o mais possível leve para todos. Estejamos com Deus e dando tudo certo. Domingo que vem estamos aqui novamente, se Deus quiser. Que assim seja, Rangel. Uma Obrigado. ótima semana, um feliz Dia das Mães para todas as mães e a Abraço. todos os pais também que auxiliem essas mães. E Jesus abençoe a todos nós. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, Júlio. Um abraço. Uma boa semana para todos. Até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Um abraço a todos.